Nana e Paradise Kiss. Esse vídeo, ele é sobre anime e ele contém muito spoiler, então se você pretende ainda assistir aos animes ou ler os mangás, faça isso e depois você volta aqui no vídeo pra gente conversar. E o vídeo tem spoiler porque seria muito difícil falar do anime sem poder falar do anime. E lembrando que esse audiocast aqui, ele é só baseado na minha visão e opinião pessoal, de acordo com a minha ótica, com o meu filtro e repertório atual. Então, não existe necessidade de ninguém ficar, sei lá, com raiva e se comunicar de forma desrespeitosa e agressiva por causa de um anime. E tem muita coisa que eu quero falar sobre esses dois animes, tanto Nana quanto Paradise Kiss. E esses dois em si têm uma ligação, eles têm uma relação direta, até porque eles foram escritos pela mesma autora. Nana, eu cheguei a começar a ler os mangás, que tem muito mais informação, mas eu nunca cheguei a terminar, então eu só vi o anime completo. Mas eu sei o que acontece no mangá porque eu já vi muitas reviews, então eu já sei as informações aí do que acontece na história. Até então. Até então porque nem o anime, nem o mangá, eles têm um final, porque a autora, ela parou de escrever e ela nunca mais voltou. Mas se você lê o mangá, tem milhares de informações extras que o anime não tem. E é muito frustrante quando alguma coisa acaba assim, pela metade, desse jeito, sem uma conclusão. É quase como, sei lá, um namoro que terminou sem uma última conversa. A sensação é a mesma de, cortar o contato bruscamente com uma pessoa que você convivia todos os dias e tinha uma ligação forte. É quase como uma morte inesperada. É você se deparar com o vazio, com o desejo de várias respostas que nunca virão. É como esperar a volta de uma pessoa que já se foi para poder se despedir. E essa sensação que a falta do final traz tem relação total com o próprio anime, se a gente parar pra pensar. Porque na obra nós podemos ver as cartas da Hachi pra Nana, onde ela conta a história dela na eterna esperança da Nana voltar. Porque a Nana, ela foi embora e ela não voltou nunca mais. Sem uma despedida, sem um ponto final, uma coisa meio brusca até. Que nem a falta do final do anime. A história, ela tem essa ligação direta com a vida real, sabe? Meio que coincidência, eu acho. Bom, no anime, elas até se comunicam muito bem entre si, até certa parte, diferente de outros animes e novelas e filmes, doramas, sei lá, onde os personagens eles não se comunicam bem e tudo vira um grande mal-entendido, tipo, sei lá, Caminho das Índias. Não sei quem já assistiu aqui. Mas Caminho das Índias, por exemplo, é uma confusão, é tipo um mal-entendido atrás de outro, é uma bola de neve que nem terminando a novela eles conseguiram trazer uma conclusão pro tanto de nó que eles fizeram. E isso acontece em muitos filmes, em muitas novelas, em muitos animes, enfim. E em Nana, eles se comunicam sim, muito bem até certa parte, mas isso só se aplica ao início do anime. No final, lá pro finalzinho, as coisas elas foram se embolando e acontecendo sem uma comunicação definitiva e adequada entre os personagens, assim como acontece muito na vida real também, e é isso que acontece quando a gente não consegue se expressar e guarda tudo pra si. É uma demonstração do que acontece com a maioria das relações interpessoais de forma geral, no sentido de falta de comunicação mesmo. E é uma das dores mais cruéis que alguém pode sentir, que é quando a gente deixa a gestalt aberta e o nosso cérebro ele fica obcecado em preencher as lacunas da falta da comunicação. As mágoas que nunca foram curadas ou expressadas explicitamente, a espera de uma conclusão, de um fechamento que nunca veio, as conversas imaginárias infinitas, diálogos e cenários que nunca se concretizaram, a falta do adeus, a falta do último eu te amo, a vontade de viver uma possibilidade que nunca veio para a realidade e que nunca virá, porque aquele tempo que passou, ele não volta jamais. Aquela pessoa que você foi um dia já não existe mais, nem aquela outra pessoa que você conheceu. A versão da pessoa que você conheceu algum dia, ela já se modificou. Aquele cenário que você busca só existe na memória, seja uma memória póstuma ou de um final de relacionamento. Porém, o nosso cérebro, ele interpreta da mesma forma. Um final de relacionamento, ele é a mesma dor do luto. Então, no final, a gente, como telespectador, sente o que a Hachi sente no anime. E talvez seja até uma ironia essa tradução de sentimentos que a falta do final do anime traz. É quase como se fosse proposital, porque dá pra empatizar bem mais com a protagonista. Uma coisa que eu percebi de maneira muito intensa e muito bem feita é a maneira que a autora descreve e relata a relação entre homem e mulher. Tanto no anime Nana quanto em Paradise Kiss. Ela volta várias vezes nessa questão. E antes de alguém se ofender com as coisas que eu vou falar nesse vídeo, calma, deixa eu concluir o raciocínio antes de vocês explodirem xingando nos comentários ou tentando me explicar o óbvio. O óbvio esse que estará no próprio vídeo. Vocês escutam, depois vocês falam.
porque senão eu não vou ler. Nana é uma visão bem clara, bem feminina, bem sensível e bem específica e realista do que é ser uma mulher que se relaciona com homens. E isso fica bem claro nos primeiros episódios, nos primeiros momentos. E a única coisa que me veio à cabeça logo de cara foi a seguinte frase. Quando eu tava assistindo o anime, foi a seguinte frase. Homem é homem em qualquer país, em qualquer cultura, qualquer época, qualquer cenário. O ciclo sempre se repete. Não importa. Homem é homem. E antes que comecem, eu vou fazer um recorte social aqui, porque eu estou me referindo à vivência de mulheres cis com homens cis num sistema patriarcal e em relações heteronormativas. Ai, Jade, mas você não entende. Homens trans têm vivências diferentes. Sim, homens trans têm vivências diferentes. Isso é um fato. O machismo e patriarcado, ele interfere na vivência das pessoas trans mesmo assim, e também influi nos seus comportamentos, mas sim, pessoas trans têm vivências diferentes de pessoas cis, e eu sei disso, e não é disso que eu tô falando. Eu estou falando de homens cis e mulheres cis em relacionamentos heteronormativos. Agora que a gente já fez esse recorte social, voltando ao assunto, eu me vi ali em muitas situações descritas pela autora, de maneira muito crua e objetiva. Eu sempre concluí que os homens, eles são feitos de outro material. Obviamente, isso vem de uma questão machista que vai muito além, e eu não vou explicar tudo aqui nesse vídeo, porque esse não é o foco, o vídeo é mais sobre anime, mas refletir sobre esse tema e ter me visto em tantas situações descritas nesse mangá me trouxe conforto e desesperança ao mesmo tempo. Conforto porque eu vi que eu não sou louca. não é só comigo, o padrão ele realmente existe, ele é concreto e ele se repete. Sim, eu vi o que eu vi, eu sei o que você fez o que você fez, você disse o que você disse, e eu entendi exatamente o que você quis dizer. Não é impressão minha, eu não tirei da minha cabeça, eu não sou problemática ou difícil de ser amada, e eu não interpretei a realidade de outra forma. Eu só sei e vi exatamente o que você fez, e eu sei exatamente o que você está fazendo. Nós somos lúcidas, nós não somos burras, manipuláveis e loucas como eles querem nos fazer acreditar. E assistir Nana me fez lembrar disso, porque a autora, ela nem sequer me conhece, mas ali ela falou comigo. Eu chorei o anime inteiro, do começo, no final, no primeiro episódio eu já tava chorando. E Nana mexe em vários pontos que doem muito e é muito doloroso ser mulher. É muito doloroso amar os homens em específico. Eu sei também que é doloroso amar mulheres, afinal, né? Esse é um ponto principal do anime. Além de toda a dor e caos dos homens, existe claramente uma dor muito grande no amor entre a Nana e a Hachi. Tanto que foi uma paixão que feriu elas de maneira, não sei nem definir, de maneira muito intensa. E agora voltando ao assunto homem, eu até já sei o que vem aí, aquela famosa frase de ai, mas nem todos os homens. Exatamente, nem todos os homens. Inclusive, no próprio anime Nana, ela descreve personagens masculinos incríveis, amáveis, sensíveis, apaixonantes, como o Nobu, o Yasu, o Shin, o Ren. Mas esses personagens fictícios, eles foram escritos por uma mulher. Na vida real, eu infelizmente nunca tive acesso a homens nem sequer parecido com eles. E eles não são perfeitos, existem controvérsias, eles cometem erros, são personagens muito bem elaborados, errantes e profundos. Alguns deles têm atitudes que são questionáveis, que são ruins, enfim. Mas eles são majoritariamente muito decentes, eles têm uma essência boa, eles só não são extremos como, sei lá, o Takumi ou o ex da Hachi, que eu esqueci completamente o nome daquele traste lá, o Shoji. Esses personagens que eu citei, que são os legais, eles só não são tão extremamente ruins como o Takumi e o Shoji. Tanto o primeiro ex da Hachi, que não é o Shoji, que é o cara mais velho que usa ela quando ela ainda era adolescente, quanto esse outro ex da Hachi, o Shoji, que é o que tinha a idade dela e que se manteve em uma relação mais longa com a Hachi, onde ele só tratava ela mal e, resumidamente, ele traiu a Hachi com a Sachiko, que era a amante dele no anime. E sobre a traição que a Hachi sofreu, a autora ela descreveu de maneira tão crua, tão dolorida, tão real, tão comum e horrível, que, sinceramente, não tem como você não se emocionar e não se sentir
péssimo vendo aquela situação. É aquela famosa frase, né, de não foi comigo e doeu em mim. E Nana é um anime difícil de ser assistido. Eu chorei, como eu falei pra vocês, em vários momentos, do início ao fim. E a Hachi, assim como tantas outras mulheres que já passaram por isso, sentiu a traição antes mesmo dela acontecer. As mulheres, elas sabem quando o homem não é confiável. Elas sabem desde o início quando o homem não serve, quando ele não é bom o suficiente pra você, quando ele não te alcança, quando ele não te merece, quando ele não tem capacidade de te enxergar ou de te sentir. As mulheres sempre sabem quando a base não é sólida. Elas sempre sabem, elas sempre sentem. Mas o desejo e a fantasia idealizada de ser amada é mais forte do que confiar nas próprias tripas e encarar de maneira nua e crua aquilo que é real e concreto. Esse desejo de ser amada é tão forte, tão enraizado, que a gente quer fingir que não tá vendo a realidade. A gente quer acreditar que a realidade é outra, mas no fundo, a gente sempre sabe. Até porque mesmo forçando uma realidade paralela, onde aquele homem se encaixaria naquilo que você idealiza, no fundo você sabe que ele não tem capacidade de suprir aquilo que você precisa. E muita gente diz: ai, mulher é muito burra, os caras claramente são uns lixos e elas ainda caem no papinho deles. Ai, tinha que ser fêmea pra ficar se humilhando por macho. Gente, não, né? Incel fala isso, né? É homens que odeiam mulheres e mulheres que odeiam outras mulheres. Meninas que, por rivalidade feminina, têm birra contra as meninas. Aí ficam repetindo esse discurso. E não, mulheres não são muito burras. Não é como se elas fossem simplesmente inocentes e manipuláveis. Algumas sim, mas isso delas saberem, sentirem e terem ciência de que um homem não é confiável e mesmo assim permanecerem vem de outro lugar. Essa busca pelo amor, onde a mulher coloca o homem como centro da vida dela, assim como a personagem Hachi, é quase como uma patologia. Na minha opinião, é uma patologia. Eu só não sei o nome. Uma patologia onde a mulher tem o casamento como um sentido de vida, uma busca inalcançável por ser amada e ter como objetivo a ser alcançado o amor romântico heterossexual, onde só existirá futuro, esperança, felicidade e plenitude ao lado de um homem. Ai, que calor do caralho, puta que pariu. Gente, eu vou ligar o ar-condicionado porque eu não estou aguentando ficar dentro desse escritório fechado. Se tiver algum ruído no fundo é por conta disso. Enfim, voltando, né? Sobre as mulheres que têm como objetivo a ser alcançado o amor romântico heterossexual. Que na cabeça delas não existe outra opção de sucesso sem um homem. Uma busca incansável por namorados atrás de namorados, uma dor por cima da outra, uma ferida aberta e jamais curada sendo abafada por mais homens, mais namoros, mais distrações para não olhar para o peito sangrando, mais sofrimentos, mais decepções, mais feridas, um flagelo infinito, quase como se elas usassem o amor romântico, né, a busca por namorados como uma distração para não olhar para aquilo que realmente dói, para não olhar para si, porque olhar para si dói demais. Se conhecer dói demais. Autoconhecimento é uma coisa que dói horrores. Mas enfim, estamos falando aqui de uma dor que existe. E muita gente trata uma dor tão sensível e real como frescura, já que tudo que vem do lado feminino é menosprezado e tratado como burrice e futilidade. E tem também aquela famosa frase de ai, ninguém morre por amor. E essa frase é uma mentira. Morre sim. A dor dessas mulheres, ela é concreta, ela existe. A dor dessas mulheres, ela é concreta, ela existe, ela é válida e ela mata. Ela leva à depressão, ela pode levar ao surto psicótico se houver predisposição de algum transtorno mental e ela também leva ao suicídio. E olha que nós mulheres, nós aguentamos muita dor, física e emocional. A nossa existência, se a gente parar pra analisar, é baseada em dor, desde o parto até a morte. E eu tô falando, tipo, várias dores. A dor dos abusos sexuais, a dor dos olhares que atravessam a gente e nos cortam em pedaços quando não tínhamos nem idade pra saber o que esses olhares significavam. A dor da invalidação dos nossos sentimentos, a dor de não se sentir ouvida, a dor de crescer antes do tempo, a dor de se tornar mãe forçadamente, a dor de não poder escolher, a dor do abandono parental, principalmente vindo da parte de tantos genitores, tanto dos pais quanto dos parceiros que enjoam das mulheres quando elas se tornam mães, ou dos pais que enjoam das filhas quando elas crescem, ou que negaram elas desde o útero e abandonaram, enfim. Quantos pais, né, não fazem isso no Brasil e no mundo? A dor física mesmo da menstruação, da cólica, que às vezes te faz vomitar. Às vezes a dor, ela é tão intensa que te faz contorcer, desmaiar e urrar de dor. A dor de sangrar todo mês, que é visto pela maioria como frescura, como nada demais. Mas eu queria ver
se quem diz que esse tipo de dor é frescura. Queria ver se essas pessoas que falam isso já pegaram ônibus com uma hemorragia entre as pernas, com dores por todo o corpo e ainda tiveram que manter um sorriso no rosto para enfrentar o dia, o trabalho, a faculdade, o estresse que é viver apesar das dores. Porque na nossa sociedade ninguém pode parar, muito menos quem é mulher. A dor da gravidez, do parto, a dor da menopausa, a dor de se sentir invisível e descartada porque a sociedade disse que você estragou, a sociedade diz que mulher não pode envelhecer, que você não serve mais se você envelhecer, que seu prazo de validade expirou, a dor de ser anulada como ser humano por conta da sua idade, fora a dor de querer ser amada e consolada pela mesma pessoa que te feriu, pela mesma pessoa que te humilhou, que te bateu, a dor do feminicídio e a dor da saudade daquelas que já se foram e não estão mais aqui para contar suas histórias. Enfim, eu peguei uma tangente aqui na reflexão, mas voltando ao tema sobre eu considerar uma patologia essa obsessão por relações heteronormativas, vale lembrar que eu não tenho nenhuma conclusão nem muito menos uma solução para esse tema, tá? É só uma observação minha, são só pensamentos meus que chegaram até mim por conta do anime que eu assisti, de Nana. Pra mim, tudo isso é uma questão completamente em aberto. E isso também é uma questão social e muito latina também. Essa busca pelo homem salvador que vai resolver todos os seus problemas e te trazer plenitude. Essa busca e idealização de ter um casamento e relações hétero como meta de vida e sucesso. Mas o que me intrigou foi que isso tudo que eu tô falando pra vocês foi relatado exatamente da mesma forma, vindo de uma mulher japonesa, lá do outro lado do mundo, que passa pelas mesmas coisas que nós aqui. E aqui no Brasil, essa cultura machista é muito forte, muito enraizada, muito mais do que lá eu imagino, mesmo que lá seja machista também, enfim. Mas, como eu disse no começo, machismo é machismo, homem é homem e patriarcado é patriarcado em toda cultura, em todo país, em todo tempo, não há escapatória. E isso foi uma das coisas que me deixou mais deprimida em ver Nana. Foi isso que me trouxe conforto, como eu falei pra vocês, e essa foi a parte do desespero. E não me entendam mal, eu tenho noção de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, e ainda assim eu amo homens. Eu amo estar com homens, eu amo me relacionar com homens, eu amo amar homens, eu amo ser amada por homens, eu amo principalmente meus inscritos do OnlyFans, em específico. Mas mesmo assim, eu sei a dor e a ferida abismal que amar homens me causou durante toda a minha existência. Eu sou bem pessimista em relação a eles, eu espero sempre o pior. E ainda assim, mesmo esperando o pior, eu ainda me frustro, eu ainda consigo me frustrar. E mesmo tendo um fundo de esperança idealizada dentro de mim, é quase impossível que eu confie neles. Não só neles, eu também não confio nas mulheres, mas, enfim, não confio em pessoas em geral, mas estamos falando de homens, por isso que eu tô citando isso aqui. E quando eu me relaciono com homens, eu infelizmente estou sempre esperando a próxima facada. Eu amo homens sabendo que vai sangrar, e sempre sangra, mais do que deveria. Eu tô falando muito rápido, que é pro vídeo não ficar muito longo. No meu último relacionamento sério, eu tive a sensação de estar constantemente com uma faca enfiada no peito, onde eu vivia dia e noite sabendo que eu não podia continuar por muito tempo com essa faca enfiada em mim, afinal, em algum momento ela ia infeccionar, ia me matar, mas o medo de puxar essa faca para fora do meu peito era tão grande porque eu sabia que a dor seria indescritível. Deixar ela ali paradinha, cravada no meu peito, era a minha zona de conforto, mas eu sabia que eu teria que puxar a faca em algum momento. Eu demorei muito, mas eu puxei. Sangrou, eu quase arranquei meus órgãos fora junto com a faca, porque ela já estava muito entranhada em mim, mas quando eu finalmente consegui arrancar, eu urrei de dor e desespero. Eu pedia para morrer logo de uma vez, para não sentir aquela dor, mas eu sobrevivi. E agora só me resta a cicatriz no meu peito e a ferida que ainda tá aberta, que ainda sangra. E se as mulheres, elas têm uma relação conturbada com os homens, por sua vez, também têm uma relação problemática com as mulheres. No sentido de, eu percebo o mesmo comportamento se repetindo em vários homens diferentes, onde eles odeiam ser amados. Eles enjoam extremamente fácil de mulheres que demonstram devoção, carinho, paixão, amor, cuidado, atenção, etc. Mesmo que eles digam que querem isso. Não só enjoam, como também criam repulsa, nojo, raiva. Aquela velha história clichê e bem machista que diz que homem só gosta de mulher difícil e das mulheres que não gostam deles. Eles anseiam por aquilo que eles não têm e eles têm tédio
por aquilo que eles já possuem. Aparentemente, se a gente seguir essa linha de raciocínio, eles gostam de ser rejeitados. E as pessoas, elas dizem que você não pode ser você mesma e demonstrar amor por eles, porque quando eles te enxergam como fácil, quando eles te têm perto demais, ou quando eles te enxergam como ganha, eles te trocam por outra, porque o que importa mesmo é o desafio, é a conquista, é correr atrás, por puro ego. Pelo menos esse é o discurso que muita gente repete. Vamos lá, agora. Eu não acho que seja tudo preto no branco. Eu acho, sim, que existe uma área cinza. Acho que pessoas, em geral, podem ser, sim, decentes ou perversas, independente do seu gênero. Afinal, existe muita mulher doente e desgraçada por aí. Eu não fico endeusando ninguém só porque é mulher, nem inocentando. Ai, mulheres maravilhosas. Não, eu não sou assim, não. Pra mim, qualquer pessoa pode ser péssima, independente do seu gênero. Mas estamos falando aqui de um padrão de comportamento. Estamos falando também de homens médios, homens irrefletidos. Estamos falando aqui da massa. Eu não tô falando aqui de homens especiais, sensíveis, inteligentes, conectados consigo, com almas incríveis e caráter admirável. Não, eu estou falando aqui de homens irresponsáveis afetivamente. Estou falando de homens narcisistas, de homens infantis e egoístas, ao ponto de não perder sequer um segundo da vida deles para refletir sobre suas próprias ações ou sobre ter magoado outras pessoas. Eu tô falando de homens sem remorso, sem vergonha de serem escrotos. Eles são escrotos sem pedir desculpas, sem pedir licença. É desse tipo de homem que eu tô falando aqui. Se você que tá ouvindo isso é um homem e você não é assim, então pronto, você sabe que você não é assim. E se você não é assim, não é de você que eu tô falando, né, meu filho? Presta atenção. Você não tem que ficar revoltado de uma coisa que eu não tô falando de você. E voltando pro anime e pro mangá, Nana foi escrito em outra época. Hoje em dia, como tudo tem que ser politicamente correto, seria muito difícil achar um mangá tão verdadeiro e até sem pudor quanto Nana. Ele não é um mangá sexual, essas partes elas são bem leves até, não tem cenas explícitas mesmo de nada. Por mim poderia ser até mais explícita essa parte sexual. Não que não exista, mas é bem leve, porém tem outros assuntos que ela retrata a realidade, como por exemplo o personagem Shin, e eu vou falar mais dele daqui a pouco. Sobre Paradise Kiss, o anime, ele acabou comigo no final. Eu achei que não iria me marcar tanto, porque eu não tava me conectando tanto no início quanto Nana, mas foi bem dolorido de assistir também. Só que de uma maneira diferente. Nana me tocou e a ficha caiu desde o início, desde os primeiros minutos assistindo, desde o primeiro episódio. Paradise Kiss me fez cair a ficha só no final, foi uma porrada, foi tipo... O anime de Nana, ele é bem amarradinho, como eu disse. Os desentendimentos, eles acontecem no final. Mas ele em si é bem lógico e sólido na sua linha do tempo, na sua estrutura. Já Paradise Kiss, ele aparenta ser algo meio experimental, meio, entre aspas, viajado, meio lúdico. Eu nem gosto de usar a palavra viajado, que parece meio desrespeitoso, sabe? Na verdade, o que eu quis dizer é que ele é mais artístico, mais subjetivo, mas a palavra certa mesmo é que aparenta ser algo mais experimental. Uma coisa que eu achei curiosa e que eu não entendi muito foi a escolha ocidental dos nomes dos personagens, apesar deles estarem no Japão. George, Caroline, Isabella, eu não entendi se eles são estrangeiros e estão no Japão ou algo assim. Mas que eu saiba, a Caroline, ela é japonesa. O nome da protagonista é Yukari Caroline Hayasaka, eu acho que é assim. Mas o George parece estrangeiro. Eu não sei o que é que eu deixei passar aí, mas tudo bem. Presta atenção nessa parte. Sobre a Caroline, que é a protagonista, ela tem uma relação muito ruim com a mãe controladora dela, onde ela sofre agressões físicas e ela faz de tudo para agradar os pais. É uma pessoa bem reprimida, mas quando ela se junta com os jovens da Paradise Kiss, que é uma marca de roupas independente, ela começa a querer se revoltar contra os pais e ir no caminho oposto. Em alguns momentos do anime dá a entender que a Caroline, ela teria algumas coisas relacionadas a um transtorno alimentar, mas eles abordam de maneira meio superficial, então não dá para definir nada. Mas um dos simbolismos para um transtorno alimentar é justamente uma relação conflituosa com a figura materna e também a questão do controle. Às vezes, quando uma pessoa ela é muito controlada pelos pais, quando ela sente que não tem controle nenhum da própria vida, o peso e a alimentação, às vezes, é a única coisa que ela pode controlar. Então, pode ser sim um indicativo de transtorno alimentar, mas eu não sei. Só a autora ela poderia dizer algo sobre isso. É que no anime, a
Caroline, ela fala sobre essa questão de peso, às vezes ela fica sem comer, ela desmaia por falta de alimentação, ou tem um episódio de compulsão alimentar, e por isso temos a ideia, como telespectador, que a Caroline poderia ter um transtorno alimentar. A Caroline é o par romântico de George, que é um cara super manipulador. Eu sei que muita gente shippa eles dois, mas eu acho ele péssimo em todos os sentidos. Eu acho ele completamente narcisista, trata ela muito mal, é o ó pra ela, tem um ego altíssimo, deixa ela extremamente insegura, porque ele é completamente instável, grosso pra caralho, mulherengo, enfim. Uó. Eles têm uma péssima comunicação, porque além do George ser péssimo, a Caroline é imatura ainda, muito novinha, muito insegura, muito conflito de todos os lados, tudo muito confuso. Então eles se desentendem bastante. É um relacionamento completamente tóxico. Eles se culpam mutuamente um ao outro, seja lá do que for que tá acontecendo ali entre eles, não sei nem definir, e eles fazem isso de maneira muito infantil, sem tomar responsabilidade da parte de cada um. Mas com o tempo da história, dá pra ver a protagonista amadurecendo um pouco. Dá pra ver claramente que o George, mesmo tóxico, é um grande amor pra ela, mas eles são incompatíveis. Eles insistem um no outro, mas simplesmente não encaixa, porque desejo, sexo e amor não é o suficiente para uma relação funcionar. E eu meio que passei por isso minha vida inteira também, nos meus últimos relacionamentos, em todos eles. Não adianta tentar encaixar o redondo no quadrado. Mas enfim, no final de Paradise Kiss, eles se separam, ao contrário do que os fãs queriam. Todos esperavam um final feliz de anime clichê, mas a autora ela surpreendeu todo mundo com um final que, na minha opinião, foi incrível. Ela fez da maneira mais real e crua possível, porque a vida é isso aí mesmo. Foi um romance realista. Porque, como eu sempre repito, a vida é feita de desencontros. As pessoas elas estão aqui para ser passageiras mesmo. E é assim que se vive, vivendo. É assim que se relaciona, se relacionando. E a gente aprende muito mais sobre a gente mesmo com o outro. E muita gente vem só para fazer a gente aprender ou ensinar. E pronto. A protagonista, ela queria seguir sendo modelo e fazer faculdade, e o George queria estudar moda fora. E eles não largaram tudo pra ficarem juntos, e eu gostei. Ele foi uma pessoa que marcou a vida dela, e ela amou muito ele e continuou amando, mesmo casando com outro. Ela nunca esqueceu o George, mas foi uma pessoa que ficou no passado, e é isso que acontece na vida de tanta gente. Ele foi o primeiro amor dela, mas é raríssimo alguém permanecer com o primeiro amor da sua vida. Porque, como eu disse, se as pessoas forem incompatíveis, amor não basta. O George, ele deixou todos os vestidos que ele produziu pra ela. E nessa cena, junto à personagem, eu também caí em lágrimas. Eu achei tão lindo, tão real, tão dolorido de ver. Porque o grande amor da vida do George são as criações dele. É a arte dele, é a pulsão de vida dele, é o motivo pelo qual ele se dedica. E ele simplesmente, como despedida e como agradecimento, deixou tudo pra ela. As mais preciosas e amadas criações dele. E é quase como deixar um pedaço dele pra ela, uma parte de quem ele é. E ela guardou os vestidos, ela não se desfez deles, como símbolo de que as pessoas marcam a gente e a nossa história, mesmo que elas não permaneçam. E aqui eu vou ler um comentário feito por outra pessoa, mas que resume muita coisa para quem não leu o mangá. Ao final da história, como já sabemos, a Caroline não termina com George, mas anos depois de se tornar uma modelo de grande sucesso, ela se casa com Hiro, seu amigo de colégio, que é apaixonado por ela. 2. Mesmo 10 anos depois, Caroline ainda usa os vestidos que George deixou. Eles ainda caem perfeitamente no seu corpo. 3. No mangá, Hiro menciona que Miwako, que é a do cabelo rosa, aquela do "Oh, angels have pink hair. I had no idea. Sa, de moi. Tu, tu, turu." Enfim, ele menciona que a Miwako possui alguma doença psicológica, embora eles não falem de qual se trata. Eu acredito que sua personalidade submissa ao Arashi, que era o namorado dela, está relacionada a essa doença, pois ela claramente vive um relacionamento abusivo. O anime não se aprofunda nisso e censura muitas coisas, mas no mangá o Arashi faz coisas bem piores com a Miwako, embora no fim ele diga que se arrepende e faz as pazes com o Hiro. Essa tal coisa que ele faz, prefiro que leiam o mangá e tirem suas próprias conclusões sobre o assunto. Pausa no comentário que eu tô lendo. É estupro, tá? Ele estupra a Miwako. No fim, Harashi e Miwako têm 2 filhos juntos. Confesso que não gostei do desfecho, que a autora deixou a desejar. Tá, vou falar daqui a pouco.
4. O anime também não se aprofunda muito sobre a família do George, mas no mangá, ele e sua mãe têm uma relação bem conturbada. Ele menciona que não gosta de mulheres como a Caroline, pois lembram a mãe dele. Quando criança, a mãe do George quase não deu atenção ao filho e vivia se queixando de ter engravidado quando jovem, por causa do pai do George. O que fez George não gostar de mulheres submissas que sempre reclamam da vida ao invés de serem donas do seu próprio destino. Mas aconselho que leiam o mangá para entender melhor. 5. Uma curiosidade do mangá é que Isabela e George são amigos desde criança, e George incentivou Isabela a se vestir como mulher. Ele desenhou o primeiro vestido de Isabela. E por isso a Isabela vai embora com ele no final, pois ela se sente muito grata por ele ter sido a primeira pessoa a aceitá-la. O comentário, a pessoa diz que não gostou do fato da Miwako ter permanecido com o namorado dela que estuprou ela. E eles tiveram 2 filhos e o cara é péssimo pra ela, é abusivo, e ela permaneceu com ele. Eu sinto uma dor no coração enorme quando eu vejo alguma coisa relacionada a Miwako, porque, poxa, ela é uma menina tão doce, tão incrível. E dá muita pena de ver ela com um traste daquele, mas o que eu queria dizer é que eu achei muito realista a autora ter deixado eles 2 juntos, porque é a realidade de tanta gente, sabe? Do homem que bate, do homem que estupra, do homem que abusa, do homem que humilha, do homem que faz da vida da gente um inferno. E muita mulher permanece. Muita mulher, por essa patologia que eu mencionei e por dependência emocional, permanece. Então, eu achei que a Miwako merecia mais, mas a vida, ela é injusta mesmo. Então, eu achei realista. E Isabela, no caso, pra quem não sabe, é uma personagem trans. E eu acho isso incrível, porque nessa época, transexualidade não era um tema abordado. E a Isabela é uma personagem bem legal e agradável. Ela não termina em sofrimento, ela tem um final feliz no anime. E eu amo quando mostram a história dela na infância. Eu amei como foi abordado o tema com naturalidade e delicadeza. E bem, sobre a Miwako, do Angels Have Pink Hair, me dá uma dor horrível no coração de ver ela com o Arashi. No início eu gostava deles 2 juntos, mas ao decorrer do anime, pior ainda, no mangá, dá pra ver o quão abusivo ele é com ela. Ele é agressivo, possessivo, ciumento, maldoso mesmo. E como foi mencionado no mangá, ele chega a estuprar a própria namorada. E não é só porque o cara é seu namorado que ele pode ter acesso ao seu corpo livremente na hora que ele quiser o tempo todo. Ele precisa do teu consentimento para te tocar. O seu corpo não pertence a namorado nenhum, a marido nenhum, nem a ninguém. Principalmente quando o sexo forçado e violento é usado como forma de punição ou vingança. Enfim, imperdoável. Ele chega a quebrar o celular da Miwako, grita com ela, faz ela chorar várias vezes. E a Miwako é uma menininha tão doce, tão apaixonada por ele, tão submissa. Faz tudo pra agradar, tenta de tudo pra ter paz e se sentir amada por ele. Mas é uma confusão sem fim. Ele maltrata ela, faz tratamento de silêncio quando tá bravinho, vira o rosto quando ela vai beijar ele. Enfim, ele é péssimo. E no comentário que eu li, a pessoa ela tinha dito, né, que odiou o final deles, porque mesmo depois de tanto abuso, ela permanece com ele e tem 2 filhos. Infelizmente, como eu falei, é a realidade de tantas mulheres e meninas. Isso casa com o que eu mencionei sobre a patologia das mulheres que veem homens como o centro do mundo delas, como a única opção de sucesso, felicidade e plenitude. Onde mesmo o homem não sendo bom para elas, elas escolhem ficar com eles. Eu achei bem triste, deprimente, porém realista. E sobre Caroline e George, eles souberam a hora de parar, porque dessa relação não sairia nada de bom além de sofrimento. Então eu achei muito maduro e responsável e inteligente eles se separarem mesmo se amando. Porque ela podia ter largado tudo pra ir com ele, né, e ir embora com ele, mas não, ela permaneceu na escolha dela, no futuro dela. E eu sei como dói, porque eu passei pelo mesmo. O George é um personagem onde se romantiza muito a violência. E vamos deixar claro que 2 elementos que sempre estarão presentes em qualquer tipo de violência são controle e poder. Quando a Caroline ela sai da casa da mãe e vai viver com o George, ela repete o padrão de ser controlada, porque ela era controlada pela mãe. Só que agora quem assumiu esse papel foi ele.
Ele é super ciumento também. E ele tem atitudes péssimas, como quando ele toma o celular da Caroline enquanto ela tá falando com a Miwako para ele ter 100% de atenção. Isso é uma atitude completamente tóxica e abusiva, mas a Caroline, ela não se importa porque ela já é acostumada a ser abusada psicologicamente e controlada em casa. E até agredida fisicamente. Então, ela tira por menos esses detalhes e atitudes do George. O George, ele aplica tratamento do silêncio com a Caroline quando ele tem ciúme dela, que é uma das atitudes mais dolorosas e tóxicas no relacionamento, mas ele provoca ciúmes na Caroline de propósito, interrompendo ela quando ela tá falando alguma coisa, quando eles estão se beijando, interrompendo ela para atender ligações do telefone, como se a presença dela não fosse importante ou prioridade. Ele interrompe ela enquanto ela tá falando alguma coisa, mas ele não aceitaria jamais que ela fizesse o mesmo. Ou quando uma amiga dele foi bater na casa dele de madrugada e ele invalida os sentimentos da Caroline como se ela fosse uma ridícula por ter ciúme dele com essa amiga, sendo que ele mesmo dá a entender que ele tem algo com essa amiga. Isso também é uma forma de manipulação, todas bem violentas. Uma coisa que eu gostei muito foi que no anime eles tocam músicas de Franz Ferdinand, que é uma banda que eu gosto muito, e eu logo reconheci quando começou a tocar. E bate aquela euforia gostosa. Quando começa do I'm gonna make somebody love. Ai, muito bom. Um detalhe muito bonitinho que eu percebi em Paradise Kiss é quando a Caroline vai perder a virgindade com o George. O jeito que a cena foi descrita foi tão realista, porque geralmente em anime, mangá, série e filme, o sexo é tão irreal, é tão romantizado, tão nada parecido com a realidade, tão, sei lá, porque a realidade ela é crua. Enfim, na cena eles vão transar e eles falam sobre camisinha, sobre não estar relaxado o suficiente para penetrar, sobre a penetração em si, sobre esse tipo de detalhe que a gente só fala na vida real, mas não tem em filme. Tipo, em filme é uma cena geralmente deles dois se beijando com a música e aí corta pra de manhã ela com um lençol por cima e tipo, nunca falam sobre camisinha, sobre se tá doendo, sobre se tá entrando direito, sobre mudar de posição pra entrar melhor, esse tipo de coisa, sabe? E eu achei muito legal. Eu não lembro muito bem como que foi essa cena, então eu não consigo descrever pra vocês direito, mas foi algo tipo assim. Eu nunca tinha visto isso antes em nenhum anime. Achei bem natural, porque são coisas que a gente se identifica como telespectador. E agora, voltando pra Nana, sobre a Hachi, eu vi uma amiga minha falando que outra amiga dela que não leu o mangá e só viu o anime, ela achava que a Hachi era super mimada, problemática, insuportável e que não gostava da Hachi. Mas que quando leu o mangá, essa menina descobriu o motivo da Hachi ser do jeito que é, porque no mangá eles explicam melhor a história dela. Mas já eu tive uma visão diferente. Mesmo eu assistindo só o anime, eu entendi a Hachi logo de cara. Eu empatizei logo de cara, eu captei tudo que a autora quis mostrar. Eu não acho a Hachi egoísta, não acho ela difícil, entendo super os motivos dela. E eu sinto muito por ela, na verdade. E também, no início, ela só tá cercada de cobras. Ela é mal interpretada sempre. E eu sou todinha uma Hachi que se veste como Nana. E agora falando sobre Nana, eu acho linda demais a relação da Nana com o Ren. Antes mesmo de eu sequer ver o anime, quando eu via fotos pela internet sobre Nana e aparecia ela com o Ren, dava pra ver que eles tinham uma conexão muito forte e sólida, que existia algo muito real e concreto entre eles. Eu tenho vontade de chorar quando eu revejo os primeiros capítulos, quando o Ren ainda era vivo, quando ele ainda não era drogado, e os personagens deles não faziam ideia do que aconteceria no futuro não tão distante. Eu fico com vontade de chorar quando eu vejo aquelas cenas onde eles tomam banho juntos na banheira, eles conversando, voltando pra casa na neve, a intimidade deles de viver sempre juntos, de morar juntos naquele apartamento, de tudo naquele apartamento, e fazer tudo juntos, no momento deles, onde um aprecia a companhia do outro, onde um gosta de conversar com o outro e estar ali presente naquele momento com o outro. Dava pra ver que eles realmente se amavam. As cenas deles tomando banho juntos e ele dando banho nela me dão um aperto no coração, porque eu sei exatamente como é viver isso com alguém. E o quão dolorosas são essas memórias quando essa pessoa já se foi, seja pela morte física ou simbólica. Aquela frase onde ela diz: o Ren era a luz ofuscante que iluminou a vida entediante que eu vivia.
Parece até que sou eu falando, porque eu tenho uma péssima relação com o tédio, desde que eu me entendo por gente. E a paixão me tira dele momentaneamente, mesmo que ilusória. Digo ilusória porque sempre que minha paixão acaba, eu acho que não foi real. Mas no caso deles, não. Eles realmente se amavam ali. Era bem notório o jeito que eles se entregavam ao sexo, e eu lembro como é sentir tanto desejo e amor por alguém que qualquer toque daquela pessoa te faz esquecer do resto do mundo. E voltando ao início, quando eles estão mostrando a história da Nana e a relação dela com o Ren, que foi algo que me pegou muito, uma cena que me marcou bastante, mas que eu nunca vi ninguém ligando pra isso ou falando sobre, foi quando eles estavam na cama juntos, e foi a coisa mais homem que eu já vi na minha vida. Porque ele estava o tempo todo conversando com a Nana normal, agindo normal, transando normal, como se nada de diferente tivesse acontecendo ou prestes a acontecer, sendo que o Ren, ele já sabia que ele ia embora. Ele já sabia que ele ia se mudar para Tóquio para viver a vida dele e entrar em outra banda sem falar nada, sem comunicar a Nana, que era a pessoa que tinha um relacionamento com ele, que dormia com ele toda noite, que morava com ele, que trabalhava com ele, que tinha uma banda com ele, que tinha uma vida junto com ele. E ele já tava com tudo acertado pra mudar de vida, não só a vida dele, como a dela também, porque quando você tá num relacionamento com alguém, quando você mora com alguém, não tem isso de ai, minha vida pessoal. Não, você tem que comunicar à sua namorada das suas escolhas que afetam a vida dela também. Eles literalmente vão terminar. E ele já sabia disso há muito tempo, e ele tava agindo como se tivesse tudo normal. E ela sem saber de nada. E na cena, eles tinham acabado de transar. A Nana, por causa de terceiros, por causa do Yasu, ela já tinha se ligado que tinha alguma coisa acontecendo. E o Ren não quis contar. Eles começaram a falar sobre anticoncepcional, que a Nana toma, né? Anticoncepcional para não engravidar, já que o Ren nunca usa camisinha. E a Nana chega a perguntar o que eles fariam se ela engravidasse. E o Ren, ele responde que eles criariam o bebê, que eles teriam o filho. Que ele teria dinheiro suficiente para isso e que ter 1 ou 2 filhos com ela não seria um problema. Sim, o cara sabe que tá indo embora, o cara sabe que está indo se mudar de emprego, mudar de banda, no caso. Ele sabia que ele ia terminar o relacionamento com ela e tá falando em ter filhos com ela. Aí eles transam de novo e logo em seguida ele diz que tá indo embora pra Tóquio pra se mudar. Ele diz: eu tô indo pra Tóquio, viva a sua vida como você quiser. Ele disse essa exata frase. O mesmo cara que minutos antes estava falando em ter filho com ela. Eu ia falar um pouco sobre o Shin, que é um personagem, na minha opinião, um dos mais interessantes de Nana, mas o vídeo tá muito longo, então eu vou deixar pra falar o resto num próximo vídeo, não me matem. É isso, eu falei muito rápido pro vídeo não ficar muito longo, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, e até o próximo, né, que vai ser a continuação. Tchau!